Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em síntese, momento pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui mais uma vez com o nosso irmão Anderson Caio e estamos aqui para tratar da lição de número 5. Lição esta que tem como título Entendendo os Evangelhos. Parte do Senhor, irmão Anderson Caio. Pai do Senhor, Paulo, feliz mais uma vez em poder contribuir com o DENEC, né? Certeza que os alunos e professores vão se empenhar e sairão daqui edificados de uma forma que os alunos possam compreender e entender, né, sobre os evangelhos. Amém. Como eu já adiantei o título da lição, Entendendo os Evangelhos, vamos partir agora para os objetivos da nossa lição. O primeiro é conhecer a relação entre os três primeiros evangelhos. O segundo objetivo, saber em que João se distingue dos demais evangelhos. E o objetivo de número 3, obter uma visão panorâmica de cada evangelho. Esses são os três objetivos da nossa lição. Anderson, Caio, que dica valiosa o senhor traz para os nossos professores e alunos que nos acompanham? Amém. Primeira dica, professor. Defina a palavra evangelho, tá? Diga que a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Também faça a estrutura dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Traga o significado da palavra sinótico, dos evangelhos. Trate o evangelho de João como um evangelho separado dos sinóticos, né? Literalmente ele é separado dos sinóticos. Defina a cristologia mais autêntica e mais apurada no evangelho de São João. Tá? E mais importante, como dinâmica pedagógica, o que eu aconselho e o que eu oriento. Você vai pegar um milagre de Jesus realizado nos evangelhos sinóticos. O que eu sugiro? A mulher do fluxo de sangue. Você vai pegar esse milagre e você vai distribuir numa folha esse mesmo milagre escrito por Marcos, por Mateus e por Lucas, certo? E os alunos vão entender e vão ler esse milagre na perspectiva de três autores diferentes. Do verso da folha, peça para seus alunos destacar o que eles encontraram de detalhes que um evangelista contou e o que o outro não contou. Por exemplo, Lucas, ele menciona que a mulher gastou dinheiro, né, para encontrar a cura. Isso é um detalhe que Marcos não relata. Então, assim, esse tipo de situação, você vai pedir para que eles escrevam o que detalhes o evangelho tem e que o outro não tem. No final, você vai explicar que esses detalhes não são contradições, mas sim o caráter literário de cada escritor, tá certo? Traga essas diferenças e apresente o caráter literário de cada aluno, de cada escritor e mostre que não é contradição, isso é importante, que não é contradição, mas que são detalhes que um autor não conta, mas que o outro conta. Desse pressuposto, você vai reforçar mais ainda o que é sinóticos e vai estruturar para os seus alunos também o caráter literário de cada um, tendo consciência que cada evangelista escreveu para um público diferente. Né? Por exemplo, Mateus ele vai escrever para os judeus, e sempre que você vê, Paulo, Cristo, no Evangelho de Mateus, cumprindo alguma profecia, sempre Mateus vai dizer, e fosse assim para que se cumprisse a profecia de tal profeta. Porque o objetivo de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Então, ele sempre vai frisar o Antigo Testamento. Também é de suma importância que o professor ele destaque que só existe um evangelho, né? E dividido em quatro biografias. Os evangelistas, eles escrevem quatro biografias de Cristo. A palavra biografia, né, significa literalmente escrever sobre a vida de alguém. E eles escreveram sobre a vida de Cristo, mas que só existe um evangelho. Que evangelho é esse? Que Jesus, ele é a salvação. Ele morreu sobre Pôncio Pilatos, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele não morreu quatro vezes, Paulo. Ele morreu uma única vez, então é um evangelho dividido em quatro biografias. Então é importante que o aluno, que o professor frise tudo isso para o aluno, para que o aluno seja mais edificado de posse e entendendo mais sobre os evangelhos. Amém, seu Caio, que dica valiosa.
eu trago uma dinâmica também que ela se encaixa nessa fala sua, a qual você foi pontuando alguns aspectos. E o primeiro é essa questão aí de sinópticos, né? Que o termo, a tradução, refere-se a ver conjuntamente. Então, a dinâmica que eu trago, o nome da dinâmica é subir na montanha, certo? Subir na montanha. No final da dinâmica, você vai saber o porquê. Então, nessa dinâmica subindo a montanha, escolha na sua sala três alunos, dois alunos, vai ficar a seu critério. Mas o importante é que esses alunos tenham participado do último culto, ou da quinta-feira, ou da terça-feira, ou do domingo, vai ficar a seu critério. Então você vai perguntar: quem aqui participou do culto de quinta-feira? Vários vão levantar as mãos, aí você pode escolher dois ou três, né? Pode até ser três, porque aí fica a quantidade dos evangelhos sinópticos. Aí você vai perguntar, vai tirar os outros dois da sala, afastar, né? E pergunta para aquele aluno que está ali, para ele fazer um breve relato de como foi o culto. Ele vai contar como foram os hinos, qual foi o hino que cantou, quem foi a irmã que cantou, a leitura, a pregação, ele vai falar. Ao terminar isso, ele sai, entra o outro que estava também no mesmo culto e vai fazer o seu relato. Quando ele acabar o seu relato, vai sair, vai entrar o terceiro, da forma que, né, eles não vão escutar o que um ou outro está dizendo. E o que é que a gente quer aplicar com essa dinâmica? A gente vai aplicar para os nossos juvenis que os três participaram do mesmo fato, do mesmo ato, mas teve aspectos naquele culto ou, me permita a expressão, naquele evento que chamou mais a atenção a um do que a outro. Um frisou que foi cantado o hino 15, o outro frisou que foi cantado o hino 416. Não quer dizer que o 15 não foi cantado, mas é porque ele frisou o 416. Então, você vai mostrar para os seus alunos, né? E aqui eu achei uma comparação teve um escritor, não lembro, mas quem foi que fez essa descrição, que diz que os evangelhos sinópticos é como se os apóstolos, né, ou aqueles que estavam próximos ao colégio apostólico de Jesus Cristo, estivessem subindo uma montanha, cada um em um lado diferente da montanha. E aquilo que eles vão vendo, que vai chamando a atenção deles, é aquilo que eles vão positivando, é aquilo que eles vão escrevendo. A gente percebe, como o irmão Anderson Caio chamou bem a atenção, não quer dizer que não seja verdade, porque não está em um e está em outro, mas é só porque aquele evangelista, né, ao fazer a biografia, como o irmão Anderson Caio ressaltou, temos, né, um só evangelho, biografias diferentes, eles só ressaltaram aspectos diferentes daquela biografia. Por isso que a dinâmica se chama Subindo a Montanha. Eu acredito que vai ser bem divertida a interação com seus juvenis. Trago aqui também uma dica. Às vezes, eu sempre, quando posso, sugiro que vocês usem, né? Se tiverem condição, de compartilhar no grupo, se você tiver com seus jovens no WhatsApp, compartilha com ele. Tem um vídeo bem interessante que é do Bíblia Projeto, que é falando especificamente sobre isso, sobre os evangelhos. Então, se você puder compartilhar com seus jovens, ou na hora da aula, ou disponibilizar para eles no celular, no WhatsApp, é bem interessante. Está aqui embaixo. é, eu vou dar só o play aqui, só para vocês verem rapidamente como é que o vídeo é estruturado. Então aqui, então aqui é muito legal esse vídeo que ele vai fazer essa ênfase,
aqui sobre a questão do evangelho. Como o Anderson Caio também chamou a atenção no início da aula, eu lembrei desse vídeo. Então fica aí essas 3 dicas, acredito que vai ser de grande valia para a aula de vocês. Irmão Anderson Caio, Amém. O professor sempre reforça com seus alunos que cada escritor ele é bem cultural, né? Quando você pega o Evangelho de Lucas, você está lidando com um único gentil a escrever um livro do Novo Testamento. Então você vê que as nuances de Lucas é diferente. Lucas era médico, Lucas tem um grego mais polido, um grego mais um vocabulário mais extenso, um pouco diferente de Marcos, que por exemplo, Paulo Marcos, quando ele escreve o Evangelho Sinótico, ele escreve diretamente para o povo de Roma, certo? Você vai ver um evangelho curto, um evangelho bem curto, mas é um evangelho que tem muita ação. Por quê? Porque os romanos não liam livros que não tenham muita ação. Até por ser um povo violento, né? Então eles gostavam de ação, gostavam de guerra. Então Marcos apresenta um Cristo em ação. Você vai ver muitas vezes Jesus Cristo expulsando demônios no evangelho de Marcos. Por quê? Porque era Cristo em ação. Então, para cativar a atenção do povo romano, Marcos faz o quê? Ele pega e escreve de acordo com a cultura local, respeitando a cultura da época, a cultura local, para trazer uma verdade espiritual acerca de Jesus. Então, é importante frisar sobre isso, né? Por exemplo, Mateus, você não vai ver em outro canto aquele versículo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você não vê em Marcos, em Lucas, muito menos em João. Isso é um versículo estritamente dedicado de Mateus. Por quê? Porque quando Cristo fala assim, vinde a mim, ele está falando, vós que estáis oprimidos, essa opressão que ele fala é a opressão da lei, é a opressão da lei. Aí Cristo ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, que é a graça. Claro que no sentido espiritual, esse jugo também pode se referir ao pecado, mas a princípio, Mateus como judeu, ele está trazendo a verdade judaica dentro do livro de Mateus para provar aos judeus que Jesus é aquele que cumpre a lei, mas que também o seu jugo é leve, é o jugo da graça. Então é importante também respeitar a cultura local e o caráter literário de cada escritor, sendo assim trazendo verdades espirituais dentro do Evangelho sobre Jesus. Assim, você vai trazer uma aula estruturada, com dinâmicas, e cada aluno vai sair de lá edificado pela palavra do Senhor. Fica aqui os meus agradecimentos por mais uma oportunidade de poder estar contribuindo com o DENEC aqui no estado do Rio Grande do Norte. amém. Nós ficamos por aqui, esperamos encontrá-los na próxima lição. Curta, compartilhe, comente aqui no nosso espaço e Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima e a paz do Senhor.